Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você conversa comigo lá no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar no @UTI Informe Ação, no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram a gente também tem o nosso Linktree com as nossas informações dos nossos cursos, da nossa comunidade, do Apoia-se. Dá uma olhadinha lá e vem participar com a gente um pouco mais de perto, né, Sancler? Hoje a gente vai para mais um episódio que eu acho que ele tem muito a cara de para onde a fisioterapia está crescendo, sabe? Porque eu até estava conversando com o pessoal recentemente, né, e falando que antigamente a gente fazia as coisas na UTI e muito era assim, eu acho que, parece que, né, então a gente colocava uma VNI num paciente, por exemplo, né? E aí a gente falava, parece que vai dar certo, eu acho que, né? Mas a gente tem crescido muito na nossa profissão para dados um pouco mais objetivos, né? Lógico que sempre vai ser importante, né? A nossa percepção, né? Aquilo que a gente já traz com a gente como bagagem, mas não faz muito sentido a gente ficar parado nisso, né? Se a gente tem ferramentas, se a gente tem escala, se a gente tem possibilidade de dar nome aos bois, né? Como diria minha avó, poder olhar para aquilo e falar, né, com um pouco mais de propriedade. Então, a gente escolheu hoje falar um pouquinho sobre, sabe aquele paciente que você coloca na VNI, né, que chega na sua UTI, você coloca na VNI e você fala, e aí, né? Tem mais chance de dar, tem mais chance de não dar certo, isso aqui. A gente tem como, né, falar isso com um pouco mais de propriedade. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre o Aqua, que veio para nos ajudar a respeito disso. E aí, quem está aqui com a gente hoje é o Matheus, porque a gente também tem, né, falado muito isso aqui, a gente tem crescido muito a fisioterapia dentro da pesquisa aqui no Brasil, né, e é muito legal, é um prazer para a gente te receber aqui, Matheus, porque é muito legal a gente poder dizer que a gente hoje consegue fazer tomadas de decisão na nossa UTI com base em pesquisa feita no nosso país, por pesquisadores do nosso país. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, e direcionada para o nosso cenário, né? E estudos direcionados para o nosso cenário. Exatamente. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, Matheus. O Matheus ele vai se apresentar, mas já colocando o pano de fundo, né? O Matheus é um dos pesquisadores, né? O pesquisador principal, orientado pela minha querida amiga Adriana Lunardi, desse artigo, né? Desse artigo que a gente vai falar hoje, que a gente vai esmiuçar um pouco mais. Bem, meu nome é Matheus Pereira, eu sou formado pela FMU, sou pós-graduado em fisioterapia hospitalar pela Universidade de São Camilo, aqui de São Paulo, e atualmente sou recém-formado, aliás, recém-mestrando, né? Recém-mestre em fisioterapia, e fui orientado justamente pela professora Adriana Lunardi, né? Excelente pesquisadora, e é bem como você disse, né? Acredito que esse olhar mais científico, voltado para a nossa área, realmente está bem em alta, não só na área de fisioterapia hospitalar, mas também, como sempre foi, né? Mas acredito que agora ainda mais na fisioterapia ortopédica e afins. E acredito que esse olhar mais científico sempre tem a agregar, né? Na nossa área e nas outras também. E a Racor veio justamente para isso, com esse olhar científico, um pouco mais aprimorado ali da escala, a gente conseguir, pelo menos, ter uma maior sensibilidade utilizando essa escala dentro da nossa prática clínica. Muito bom, Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer poder contar contigo aqui no podcast, a gente poder conversar sobre uma temática tão importante. Eu queria aproveitar para, né, também falar sobre a satisfação que é a gente ver as pesquisas acontecendo e pesquisas interessantes e que ajudam a mudar
cada vez mais o cenário para um cenário mais de prática baseada em evidência, né, como a Débora colocou, do que daquele empirismo e achismo que muitas vezes a gente sabe que acontece ainda dentro da UTI. Só para situar o pessoal, né, o trabalho foi publicado agora, né, Matheus? Foi bem recente, foi agora, em 2025, 2025, faz poucos meses aí. Acho que um mês só de publicação. Exato, está fresquinho aí, de livre acesso, né, para quem quiser, só procurar na internet, a gente vai colocar o link na descrição aqui também, então quem quiser ver, o trabalho foi publicado na Acute and Critical Care, e é a comparação das propriedades clinimétricas das duas versões do ACOR, da escala ACOR, para predição de falha da VNI em pacientes brasileiros, né? Por isso que eu falei antes que é interessante colocar que foi feito na nossa população. Eu queria começar com uma tão técnica, eu não sei se você consegue me ajudar. Débora fala ACOR, eu falo ACOR. É o que fala? É ACOR ou ACOR? Tem gente que fala RACOR, tem gente que fala ACOR, né? Mas eu falo do mesmo jeito. Mas eu acho que não tem nenhum critério, não. Acho que todo mundo fala RACOR ou ACOR, acho que tanto faz, acho que dá para entender. Acho que dá para entender bem. Você sabendo o conceito da escala, acho que já. O nome do balonete. Aí você enrola o CUF. Eu vou falar que é o CUF. Aí a gente vai ficar aqui discutindo. Bem por aí, né? Matheus, eu queria começar assim, pedindo para você falar para o pessoal de onde veio a ideia do projeto, né? E aí, se você quiser já introduzir um pouco o que é, então, essa escala, por que vocês pensaram em fazer esse projeto, né? Bem, na verdade, foi um processo meio longo, assim. A gente tinha a consciência de que a gente queria uma escala que trouxesse maior praticidade na prática clínica, uma escala que ainda não foi validada e que não teve suas propriedades clinimétricas, né? Quando eu digo propriedades clinimétricas, para o pessoal assim, que é mais de fora da área de pesquisa, na verdade é mais para a gente ter noção de se essa escala é replicável na prática clínica, se, quando aplicada por diferentes pessoas, ela tem uma acurácia igual, né, digamos assim, se ela não tem muita variação de uma aplicação para outra. E pensando nisso, a Adriana me questionou: Matheus, você tem consciência de alguma escala que está sendo utilizada ultimamente? E eu lembro muito bem que a gente estava no auge da pandemia, nessa fase, né? Eu estava fazendo mestrado meio que EAD, e meio que tinha, a escala ACOR já tinha surgido lá em 2017, né? A pesquisa original veio de 2017, e eu tinha ouvido bem por cima falar sobre ela. E aí, pesquisando um pouco mais a fundo, eu verifiquei que ela não tinha nada de propriedade clinimétrica sido avaliada, ela não tinha nenhuma validade, ela apenas foi criada no estudo observacional. Aí eu falei, bem, eu acho que está aí a chance da gente colocar essa escala para a gente conseguir validar, pelo menos aqui no Brasil, né? E foi aí que a Adriana meio que concordou, e a gente partiu para cima para verificar a fundo essa escala aí. E, basicamente, durante o processo, a gente queria, na verdade, fazer uma adaptação transcultural, né? Que seria traduzir a escala para o português brasileiro, né? Todo esse trâmite. Só que a gente percebeu que era uma escala relativamente fácil de ser traduzida, né? Então, durante a metade dessa pesquisa, da coleta de dados, surgiu essa nova escala ACOR, que é a escala ACOR adaptada, né? E então a gente decidiu comparar as duas. Aí, comparando as duas, a gente obteve os resultados que eu acredito que mais para frente a gente vai comentar sobre. Mas o que são? O que é essa escala ACOR, né? A ACOR e a ACOR atualizada, elas diferem uma da outra, né? Em alguns quesitos. A ACOR, ela utiliza apenas cinco itens, né, de avaliação. Geralmente, esses itens são facilmente vistos no beira-leito, né? Então, temos a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temos a escala de consciência, né, ou seja, o Glasgow, temos a relação PO2-FO2 e o pH. Esses últimos, geralmente, a gente consegue através da gasometria arterial, né, e a FO2 justamente na ventilação mecânica. Enquanto isso, a ACOR adaptada, a atualizada, ela
acrescenta a core, mas ela é incluída, essa core ela é incluída dentro de um cálculo. Esse cálculo, como que ele é feito? Geralmente a gente pega a core, soma-se mais 0,5 e multiplica-se pela SOFA, que é uma escala de risco diagnóstico, né? Digamos assim, a gravidade da doença, a gravidade do diagnóstico do paciente. Então, a gente subtrai ou soma-se com alguns diagnósticos, né? Entre eles temos pneumonia, temos a SDRA, né? A SARA, né? Temos a imunossupressão, o choque séptico e o edema agudo de pulmão. Sendo que somente é subtraído o edema agudo de pulmão. Acredito que ele é subtraído justamente pela facilidade de reversão do quadro quando o paciente entra em insuficiência respiratória, né? Não é à toa que para a ventilação não invasiva, a reversão desse quadro é o padrão ouro, né? Ser utilizado a VNI. Então, a escala ACOR original, ela vai de 0 a 25. E a ACOR atualizada, ela também vai de 0 a 25 pontos. Sendo que quanto maior a pontuação, né, maior o risco do paciente evoluir por intubação orotraqueal. Entretanto, a escala ACOR atualizada, ela tem uma classificação quanto ao grau de risco, né? Então, ela tem um risco baixo, o risco moderado, o alto risco e o altíssimo risco de evoluir para a intubação orotraqueal. Então, ela tem essa maior sensibilidade, a ACOR atualizada, no caso, tem uma maior sensibilidade quanto ao diagnóstico do paciente. Então, aquilo que a gente já previa, né, e que na nossa pesquisa também foi identificado, que a escala ACOR atualizada tem uma maior sensibilidade. Mas não é só por isso que ela é tão melhor que a ACOR para ser aplicada na prática clínica, né? Tá. Então, na verdade, o que acontece é que ela considera o diagnóstico do paciente e antes Exatamente. não se considerava o diagnóstico do paciente, né? Não se considerava. Só que, assim, dentro desses diagnósticos são os diagnósticos específicos, né? A gente tem que ter essa noção. Então, se o paciente não tiver esses tipos de diagnósticos que foram citados, né? Se ele não foi imunossuprimido, então a gente tem que saber que doenças que causam imunossupressão, né? Ou se o paciente está passando por algum momento que há imunossupressão ali, a gente tem que saber, né, também qual que é a doença, porque é algo bem geral, né? Choque séptico, imunossupressão, acredito que fica algo mais geral. Então, não são todos os diagnósticos, que também limita um pouquinho a aplicação da escala. Tá. Mas eu acho legal que é um reflexo do que a gente há muito tempo vem estudando e levantando como hipótese, né? Então, assim, Sim. A VNI tem mais chance de falha para o paciente com SARA. A gente indica menos ela, porque sabe que ele tem menor resposta. Então, esses diagnósticos, eles entrando, é como se eles fizessem uma correção, né, do ACOR. E tem uma coisa que você falou, galera, desculpa, Débora, já volto para você, que eu achei legal, é que, assim, o ACOR, por si só, ele tem um ponto de corte que todo mundo conhece. E eu inserto muito isso na prática. 5. Então, o ACOR deu 5 ou mais, falhou a VNI, o paciente deveria ser intubado. Mas com a escala ajustada, né, a escala adaptada, é assim, o ACOR deu mais do que isso, o risco é grande. Então, a gente começa a dar um pouquinho de autonomia para o profissional, ainda embasado numa escala, para que ele tome uma decisão mais centrada. Peraí, o risco é grande, mas é um edema agudo, então o potencial é melhor. Então, vamos tentar trabalhar. Às vezes, você pode segurar um pouco mais ou menos. Tem essa visão da interpretação do resultado na escala adaptada também é muito legal. Isso, ele abre essas portas, né? Eu acredito que até para o profissional se tornar um pouco mais crítico, né? Um pouco mais criterioso quanto à intubação do paciente. Então, não é porque uma escala fala que, mas sendo maior que 5, vamos intubar. Não, vamos tentar analisar outras questões que também são inerentes à insuficiência respiratória, mas que talvez possam ser revertidas, né? Eu acredito que a escala veio para ajudar nesse quesito, mas como sempre, a maioria das escalas, né, que são aplicadas assim no dia a dia clínico, elas pecam um pouco no quesito de exigir muito exame laboratorial, entendeu?
muitas questões que acabam atrapalhando a aplicação dela, assim, corriqueiramente, né? Eu acredito que, acho que nem seja a palavra mais correta, mas ela ser aplicada de uma forma mais rápida, sabe? Mais séria, assim. Por quê? Se você for prestar atenção... Né? Exatamente. Só para concluir, a SOFA, por exemplo, que vai na escala ACOR adaptada, ela é uma escala de risco do diagnóstico, né? O risco de gravidade da doença. Quanto esse paciente pode ou não virar óbito, né? Digamos assim, é uma escala de mortalidade. E ela requer N exames laboratoriais para a gente concluir, um deles é a bilirrubina, creatinina, entre outros. E com isso a gente vê uma certa demora, assim, em alguns hospitais. Vamos trazer para a realidade, né? Em alguns hospitais a gente não tem essa resposta tão rápida do sistema laboratorial, né? Então, isso acaba um pouco barrando um pouco a continuidade do exame, sabe? Da avaliação, eu acredito. Tem hospital que às vezes nem faz, né? Assim, eu lembro que quando a gente coletou, né, tanto no meu doutorado quanto no Covid, nossa, aí tinha hospital que fazia a parte, tinha hospital que só fazia o SAPS, tinha hospital que fazia o SOFA, tinha hospital que não fazia nenhum. Então, assim, realmente, assim, eu particularmente acho que dificulta bastante o uso nesse sentido, né? Mas só antes da gente entrar nessa discussão, só para quem está ouvindo aqui o podcast e talvez não use, né, na prática clínica, não conheça, as duas, elas teoricamente são usadas no mesmo momento, elas têm o mesmo uso, digamos assim. Então, em que momento que a gente vai usar essa escala, Matheus? Então, a gente costuma utilizar ela após a 1 hora de ventilação não invasiva. Então, o paciente continua na ventilação não invasiva, você vai coletar os dados com ele em ventilação não invasiva. Quando você obter os resultados, aí ele vai te dar um critério a mais para você verificar se, de fato, esse paciente tem um risco de falha com aquilo que você já está avaliando beira-leito. Então, se o paciente está em franco desconforto respiratório, não obter diminuição do volume corrente, a frequência respiratória não diminuiu, entre esses tipos de coisa, a gente tem que utilizar ela como um a mais, né? Ela não é, assim, vamos dizer assim, o martelo do juiz, né? Ele não bate assim, o paciente vai ser entubado. Então, ele é utilizado como um complemento. Então, a escala ACOR adaptada é a mesma coisa. Ela é feita após a 1 hora de ventilação não invasiva. Então, o paciente está em ventilação não invasiva, você coleta os dados após 1 hora, e aí você obtém os resultados e utiliza como um critério, né, digamos assim. Mas não como uma palavra maior, né, digamos assim. A gente gravou alguns episódios, né, Sancler, algum tempinho, acho que mês passado, atrasado, não lembro, né, e a gente também gravou um falando do TOB, a gente gravou um falando de desmame, né, e é isso, né, a gente falou bastante isso, né, é a mesma linha de raciocínio, porque é você somar informações para a sua tomada de decisão, mas Exatamente. Não que a escala sozinha vai ser a tomada de decisão, né, mas... Eu acho, de novo, né, vou reforçar o que eu falei lá no começo, eu acho muito interessante ter a escala, né, porque antes a tomada de decisão era muito baseada em muitos achismos, né, no profissional que estava lá. Outro dia eu comentei também com uma pessoa, falei, pelo menos a gente consegue documentar coisas, né, então assim, eu tomei essa decisão por conta disso, da escala disso, daquilo, né, então eu acho que assim, é um ponto super positivo, né? A gente colocar ela em uso na nossa prática clínica, né? Excelente. Eu ia falar sobre essa questão do raciocínio também, eu acho que é bem aplicável, e como o Matheus colocou, ela é interessante por ser um adicional à tomada de decisão. É isso que eu estou falando. Eu acho que, assim, parece que a gente está sendo menos objetivo, mas, na verdade, a gente está somando mais informação no raciocínio profissional para que a tomada de decisão seja feita. E aí vou fazer observações minhas, até queria ouvir do Matheus também o que ele acha sobre isso. Eu acho que é uma maneira muito interessante de integrar a equipe. A gente tem falado o quanto o manejo de VNI é importante para a equipe. Então, assim, quando eu boto diagnóstico clínico dentro de uma avaliação respiratória funcional, eu estou fazendo a avaliação respiratória funcional, estou conversando com a equipe médica por causa do diagnóstico clínico para que a gente tome uma melhor decisão. E eu falei que é uma opinião minha, porque eu acho que é um ponto, assim,
ponto muito delicado dentro da atuação fisioterapêutica, que é a decisão de intubar ou não intubar um paciente, determinar se é falha ou sucesso da VNI. Como o Matheus colocou no começo, o ACOR pipocou na pandemia, né? Todo mundo, não, ACOR, você tem que usar o ACOR. E aí as pessoas ficaram muito engessadas naquele número 5. Então, as pessoas, quando tinham lá um 100, iam se degladiar para intubar um paciente, para obrigar o outro profissional a intubar, e quando dava 4, mais um paciente na sua cara, assim, com todos os sinais clínicos de era 4, mas ele ia falhar. E tem alguns trabalhos, né, do ACOR original com isso, assim, tá? Sim. E 4 horas depois, e 6 horas depois, e 8 horas depois. E a pessoa, não, mas o ACOR deu menos que 5. Então, eu acho que é bem interessante. E aí, eu queria ouvir de você, Matheus, por que dentro da análise clinimétrica vocês observaram realmente essa superioridade para ajudar na informação pela escala, a nova escala do que a escala original? Então, foi justamente pelo motivo que a gente acabou de discutir com a Débora, né? Questão do diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico acabou acrescentando mais sensibilidade para a escala, né? Porque a gente acaba considerando, como a gente disse, né, o edema agudo de pulmão, que é um diagnóstico relativamente fácil de ser revertido com a ventilação não invasiva, e a gente acrescenta outros diagnósticos que são de difícil reversão com a ventilação não invasiva, né? Então, acabou acrescentando uma sensibilidade muito grande assim, para a escala. Mas, apesar de a sensibilidade ser um pouquinho maior quanto ao diagnóstico, a escala ACOR ela não foi excluída, ela tem a sua eficácia, né? Mas, digamos assim, em situações clínicas diferentes. Até no estudo a gente comenta sobre isso, e até no estudo, acho que acredito que seja no estudo agora de 2022, da ACOR atualizada, que eles citam que, de fato, nós temos que prestar atenção na nossa rotina clínica, no nosso setor. Se o nosso setor tem disponibilidade de exame, no momento da coleta, né? Por exemplo, tem um gasômetro disponível para a gente, ou não tem, né? Se a equipe é unida, como você falou, Sinclair, acredito que isso acaba mudando toda a estrutura da escala, digamos assim, porque a ACOR original ela é fácil de ser aplicada, né? Digamos assim, se você tem um gasômetro no seu setor e você tem os dispositivos de monitoramento à sua disposição, tudo bem, eu consigo aplicar ela agora. Mas e quanto à ACOR atualizada? Será que eu consigo aplicar ela agora, de prontidão? Entendeu? Se eu tiver todos esses vamos dizer assim, essas ferramentas na minha mão, para eu conseguir aplicar ela agora, com certeza ela vai ser muito bem-vinda, mais do que a ACOR. Mas, se eu não tiver, a ACOR será muito bem-vinda também. Então, é isso que para deixar claro, que nenhuma é superior à outra. Um é mais sensível, né? Eu consigo ter uma sensibilidade um pouquinho maior quanto ao diagnóstico, né? E também a classificação de risco. Eu consigo identificar quando esse paciente é um baixo risco de evoluir para uma intubação traqueal. Então, talvez se eu deixar ele um pouquinho mais, será que essa escala não vai... Será que nessa escala, futuramente, eu não vou ter uma diminuição dessa pontuação? Será que... E a gente vai tendo esse feeling, entende? Durante a aplicação. Uma coisa que eu até comentei com a Adri na hora da nossa pesquisa é que quando eu fazia a ventilação não invasiva, depois que a gente fez a pesquisa nisso, né? Eu realizava a ventilação não invasiva. Eu vi que o paciente está melhorando, eu vou tentar aplicar a escala ACOR de novo daqui mais uma hora. Vamos ver se tem um resultado diferente, né? E muitas vezes abaixava a pontuação. Um segmento, então, assim, né? Exatamente, a gente consegue dar uma melhora do sucesso da BNI. Exatamente. Então, a ACOR também ela não se limita somente a 1 hora, né? Então, eu posso aplicar ela 1 hora, depois mais 1 hora, e depois mais 1 hora, e assim vai, né? O estudo original já diz isso, né? Eu aplico ela 1 hora, tudo bem que teve um maior índice de falha durante 1 hora, por isso que ela tem esse ponto de corte de 1 hora, né? Mas eu posso reaplicá-la depois nas horas seguintes, entendeu? É assim que foi feita a pesquisa original. Eles calcularam de 1 hora, depois 2, depois 12, depois 24, depois 48, e assim foi, entendeu? Então, acredito que... E é onde a gente se perde, né? Exatamente. Não se perde, porque a gente já discutiu isso aqui,
a gente sabe indicar VNI, a gente sabe que de 30 minutos a 2 horas e com a Cor 1 hora eu faço uma avaliação, e quando dá certo, é a hora que às vezes a gente se perde. Tipo, tá, deu certo, eu vou até onde? Eu vou até quando? Como é que eu sei se melhorou mais? Às vezes nem sei. Será que eu tiro? Será que eu tiro? Eu vou tirar essa máscara, então. Deu certo, mas resolveu. Então, assim, é uma ferramenta que até uma oportunidade. Sempre que a gente fala de artigo científico aqui, a gente fala sobre possibilidade de pesquisa, né, Débora? Então, assim, é uma oportunidade de pesquisa sobre a utilização dela não só para auxiliar na decisão de sucesso ou fracasso, mas também na auxiliação de follow-up, de acompanhamento ali do paciente depois de ter sucesso naquele primeiro momento. Fica aqui a sugestão para o doutorado do Matheus, brincadeira. ou para quem estiver acompanhando, né? Mas, gente, deixa eu falar uma coisa antes, só por, né, acho que é interessante para quem está acompanhando a gente está falando dos resultados, mas, Matheus, você quer falar um pouquinho de como foi feito a pesquisa, como é que era, como que, onde vocês fizeram, até por curiosidade de quem está assistindo, né? Onde vocês fizeram, como vocês recrutavam esses pacientes? Nós realizamos a coleta de dados no Hospital Santa Marcelina, né? É um hospital filantrópico também, não tão grande quanto a Santa Casa, mas é um hospital filantrópico. E acredito que 80% dele seja SUS, né? E o restante seja convênio. Infelizmente, nesse hospital, a gente carece um pouquinho, pelo menos na época, a gente carecia, agora não mais, tá? E é o hospital, inclusive, que eu trabalho. Então, na época a gente carecia de instrumentos de ventilação não invasiva, né, o aparelhinho de BiPAP, né, onde a gente conseguiria calcular FiO2 com maior fidelidade, né. Então a gente preferiu excluir esses pacientes que estavam em enfermaria, justamente porque a gente não tinha os equipamentos, né. Porém, a gente incluiu pacientes de pronto-socorro e UTI, né, que foram recém-admitidos. Geralmente, esses pacientes já eram admitidos com insuficiência respiratória, e aí nós perguntávamos para o paciente, a gente aplicava a VNI, coletava o dado, né, e aí a gente perguntava para o paciente, nós estamos fazendo essa pesquisa, vocês estão de acordo, vocês gostariam de participar, a gente vai dar uma continuidade na coleta de dados de vocês. E aí, autorizando, né, a gente incluir esses pacientes. Quais esses pacientes que eram inclusos, né? Os pacientes com insuficiência respiratória pulmonar aguda, né? E não necessariamente o paciente obrigatoriamente tinha que ter insuficiência respiratória pulmonar hipoxêmica ou IRPA hipercápnica, né? Não, a gente abrangiu todos os tipos de insuficiência respiratória, inclusive as insuficiências respiratórias que não eram causadas por causas pulmonares, né? Que logo depois a gente foi verificar que os pacientes, na maioria dos casos, não evoluíam com insuficiência respiratória pulmonar justamente por causas pulmonares, né? Muitas vezes evoluíam por um choque séptico, evoluíam por algum motivo neurológico, né? E aí eram indicados e a gente tentava aplicar, né? E é interessante falar também que na nossa pesquisa, muitas das causas da intubação, a gente já sabia que o paciente tinha falhado, né, e tudo mais, mas muitas das causas da intubação não eram inerentes à falha da ventilação não invasiva. Eles eram intubados logo depois, bem depois, tipo, um dia depois, né, às vezes 24 horas depois, por causas que eram extrínsecas à ventilação não invasiva. Né? Então, a gente conseguia... Mas tinha relação com os diagnósticos? Você consegue dizer se tinha relação exatamente, com os diagnósticos da os diagnósticos. Sim, choque séptico, por exemplo, pacientes com imunossupressão, né, no setor de hemato, por exemplo, muitos pacientes falharam na ventilação não invasiva, mas por conta da imunossupressão, né? Geralmente os pacientes que têm alguma doença hematológica, eles costumam evoluir a insuficiência respiratória muito rápido. E acaba sendo algo, assim, em segundos o paciente já precisa ser entubado, na maioria dos casos. Eu falo isso mais por experiência, tá? Não estou trazendo estudos aqui, mas mais por experiência. E aqueles pacientes que chegavam no pronto-socorro, que vinham com edema agudo de pulmão,
eram pacientes que facilmente era revertida a insuficiência respiratória dele com a ventilação não invasiva. Então a gente conseguiu até sentir esse tato, assim, sabe? Esse tato mais sutil. E os dados eram coletados da seguinte forma: eu primeiramente coletava os dados, né? O primeiro avaliador coletava os dados, depois um colega coletava os dados após 10 minutos, né? Então a gente fazia a ventilação não invasiva, 1 hora, testava, depois de 10 minutos, outro colega vinha e retestava, né? E a continuidade da coleta de dados era feita através de prontuário eletrônico. Justamente para avaliar se a escala tinha não tinha tanta diferença quando era avaliado por um avaliador ou por outro, meio que perto do mesmo instante, né? E a gente acabou analisando que não tinha diferença, entendeu? A escala, de fato, servia aquilo que ela propõe. A avaliação entre os profissionais, isso, né? E assim, ela foi excelente no que ela propôs. A gente conseguiu constatar que ela veio, de fato, para aquilo que ela serve mesmo, e aqui no Brasil ela funcionaria como funciona em qualquer outro lugar do mundo, né? Principalmente na China, onde foi feito o estudo. Então, meio que se equiparou os resultados. Eu acho que vale reforçar, né, para quem está escutando, quem gosta de pesquisa, e quem não gosta também, mas para entender que são tipos de pesquisa, né, e aí a gente está falando de um tipo de pesquisa específico, então não é um ensaio clínico para testar a intervenção da VNI, né, então por isso que o Matheus reforçou, assim, eram feitos 2 avaliadores, porque esse tipo de pesquisa é para escala, né? O olhar é para a escala, né? Então, para entender se lá na minha UTI, tanto faz eu avaliar ou o Sancler se ele estiver de plantão, né? Então, só para reforçar, né, que cada tipo de pesquisa tem a sua pergunta e a sua metodologia, né? E aí a gente está falando aqui, de novo, não é da VNI em si, mas é da escala, do uso da escala na prática clínica, né? Do instrumento que está sendo utilizado para avaliar, né? Aí, no caso, a RACOR. Mas aí, depois disso... Da outra, né? Então, vocês validam os dados clinimétricos da outra também. Também. Então, exatamente. Com os dados que a gente coletou da primeira escala, a gente utilizou ela na segunda escala, utilizou dados de prontuário, né? E do programa de laboratório do hospital, e fizemos o cálculo. Então, não foi somente um dado, né? A gente coletou os 2 dados no mesmo tempo, né? E aí demos seguimento à pesquisa, né? A classificação da escala. E que é uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala em usar alguma escala, né? Algum índice, enfim, é importante a gente saber se ele foi validado, né? Não estou falando aqui que nunca na vida, na beira do leito, a gente vai usar alguma coisa que não foi, né? Às vezes a gente acaba usando alguma coisa que ainda não, né, não foi traduzida para o Brasil, que não foi validada, né? Mas o ideal é que a gente faça pesquisa e que na prática clínica a gente use aquilo que foi validado, né? Foi analisado, propriedades, enfim, né? Então, só para lembrar que é uma coisa muito importante em termos de pesquisa para isso, né? Para trazer essa robustez no nosso uso na prática clínica, né? Exatamente. Tá lá na ponta, né? Usando todo, saber que por trás, eu acho que a pessoa não necessariamente não, ela não precisa, tá? Opinião minha. A pessoa que está lá na ponta, ela não precisa saber o que é a área sobre a curva, na avaliação perimétrica, mas ela precisa saber que já foi feito um estudo e que avaliou e que falou, não, olha, quando 2 pessoas diferentes fazem, a resposta da escala é a mesma. Então, não tem problema se é o Matheus que está de plantão no horário e o Sancler no outro, e vai avaliar e falar, o Matheus sabe, o Sancler não sabe. Não, a escala ela é feita de uma maneira que os 2 usam, os 2 chegam na mesma conclusão sobre o resultado da escala. Quando acrescenta o sopro na correção, ela também te dá a mesma predição, até um pouco melhor, para saber se o indivíduo vai falhar ou não. Então, isso é feito em cima de estudos que são os clinimétricos, que trazem esse tipo de resposta para a gente, para o instrumento que a gente está usando, né? Exatamente. E eu acredito que reforça ainda mais o uso da validade de escala quando a gente fala de protocolos, né?
Se a gente quer instituir um protocolo dentro da nossa instituição, nós temos que ter uma escala validada, porque geralmente o gestor vai perguntar, tá, mas de onde você tirou essa escala? Será que ela vai fazer dentro do meu paciente? Será que ela não tem um risco? Não, ó, tá aqui o papelzinho, você pode ler esse estudo, ela é de fato validada. Então, traz mais segurança para instituir protocolos dentro das instituições, né? Não só para o âmbito de pesquisa, mas também para a área de melhora do paciente, né? Então, eu acredito que a gente tem um caminho que traz mais segurança para a gente seguir, acho que, assim, ilumina 100% esse caminho, né? Eu acredito, né? Pelo menos é o que eu acho. E tem outros benefícios, né, que eu acho que eles usam muito mais do que a gente, né, na medicina, porque eles são muito mais organizados em termos de pesquisa, mas é você poder comparar lugares, né, resultados de lugares, né, que eles fazem muito isso, característica, né, então, por exemplo, o SOFA, né, ele te dá essa ideia de que, tal hospital, se ela tem pacientes mais complexos do que o outro hospital, por meio de uma escala que, obviamente, foi validada e trabalhada na literatura. Então, é isso que eu acho, assim, que a gente, como fisioterapeuta, tem, assim, a oportunidade de crescer na profissão, né? Com escalas que são validadas, com indicadores, né? Que a gente vai poder, se Deus quiser, no futuro, ter uma rede maior entre os hospitais, né? E trabalhar em cima disso com maior robustez do que com, o fisioterapeuta achou que não dava, né? Aquela discussão geral, né? De, o fisioterapeuta mandou entubar porque ele achou que não dava, ou o fisioterapeuta falou que não precisava entubar porque ele achou que dava, e todo mundo achou, e quem se deu mal foi o paciente. Sim. E a briga da equipe, né? Sim. Então, acho que é importante mesmo. E o que a gente citou no começo, né? E feito com pacientes no Brasil. Porque a gente tem muito isso, aí também tem que ter esse olhar, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente pega muito ferramentas, instrumentos, protocolos, intervenções estudadas em populações de fora, e a gente usa aqui, obviamente, para muitas a gente sabe que vai dar certo, que vai ser válido, mas é interessante que a gente tenha trabalhos que também envolvam os pacientes brasileiros, para que a gente tenha mais essa certeza científica, né? Fique mais próximo de uma certeza de dizer, olha, o que foi feito na China também se aplica ao nosso paciente aqui, ele também evolui com características semelhantes do ponto de vista de frequência, acidose, tudo que entra no índice. Então, você falou, né, que a ideia inicial era fazer a validação transcultural, e eu concordo com vocês, eu acho que foi um olhar interessante falar, peraí, mas não vale muito a pena, porque a gente vai traduzir e validar o quê? Que pH é pH, né, e que a acidose, isso nem muda muito as unidades de medida. Então, qual vai ser o valor se a gente pode simplesmente olhar para ela em vez de uma tradução simples e não vai ter diferença? Diferente de outras coisas, né? Exatamente. Se você coloca Racor no Google, vai aparecer centenas de imagens da escala traduzida, né? Então, foi por isso que a gente falou, não, tem motivo para traduzir. E outro ponto que eu acho interessante da gente colocar também é essa questão de agora a gente tem duas, né? E que as duas podem ser usadas, porque a gente tem falado muito sobre essa questão de, e quando não se tem o recurso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para a sepse, quando a gente falou aqui também no outro episódio, né, Sancler, do diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório, que cada vez mais a gente tem buscado trabalhar isso na pesquisa de, mas e se eu não tenho isso? E, né, em países de baixa renda, e se eu não tenho, né, um SOFA à disposição porque eu não tenho algum exame, né? Então, a gente também tem olhado muito isso na pesquisa, né, de dar a oportunidade do diagnóstico, da escala, né, da predição ali ser feita, independente do cenário de baixo custo ou de alto custo, né, de muitas possibilidades ou poucas. Então, acho importante a gente enfatizar, né, os resultados de vocês, que as duas, né, deixa para me confirmar, Matheus, mas as duas podem e devem ser usadas, né? Se você tiver tempo, recurso disponível, use a mais atualizada, né, a mais completa, porque ela vai te dar um pouco mais de informação, mas se não, não deixe de usar a outra, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Tipo assim, alguns critérios de uma superaram a outra, mas foi minimamente, sabe? Nada que
você fala assim, não, vamos colocar essa racor aqui. Fizesse a diferença, né? Vamos colocar essa racor aqui em desuso e vamos só usar essa atualizada, que ela é muito superior. Não, as duas podem ser utilizadas. As duas servem ao propósito que elas foram feitas. Isso que é interessante a gente saber, né? E aí é como você disse. Será que o meu ambiente traz essa segurança para utilizar a core atualizada? Ou será que é melhor eu utilizar a core original, né? Aí vai do cliente, digamos assim. Muito bom. Sabe o que eu acho legal? Deixa eu só falar antes que a Débora fale que o episódio acabou. Acabou. Não, é que eu acho legal, assim, vocês falaram, né? E falaram que nenhuma nem a outra, ela é martelo batido, né? Ela é um fator independente para se tomar decisão. Só que é tão importante estudar o trabalho de vocês e outros para entender sobre o que se trata a escala, porque por mais que eu não tenha um gasômetro na minha unidade para coletar, por exemplo, a gasometria que tem 2 dos 5 pontos, se eu olhar para a escala e entender lá que quanto mais baixo for o pH, quanto mais alta for a frequência respiratória, quanto mais alta for a frequência cardíaca, quanto pior for o nível de consciência, e quanto mais alta for a frequência cardíaca, respiratória, nível de consciência, oxigenação... Nível de consciência, pH e PaO2-FO2. E PO2 e PO2. Mas assim, então eu não vou fazer o ACOR, então não chego nem perto do paciente. Sim, você não vai aplicar o ACOR, mas se você estiver lá na beira do leito e ver que a saturação do seu paciente está caindo, a gente sabe que isso condiz com casos de relação PO2 e PO2 baixa. Se seu paciente deixa de responder, por mais que você possa, eu acho que não, mas não saber avaliar um Glasgow, você sabe que o nível de consciência piorou. Então, quando você entende a escala, você entende que a escala está te dizendo assim, quem está em estresse, que está com frequência cardíaca e respiratória aumentada, quem está ventilando superficial, quem está desaturando, quem está mais rebaixado, está pior. Cuidado, esse paciente vai falhar. Então, entender o processo é crucial antes de você pensar em aplicar a escala na prática. Ela te dá uma cola, né? Digamos assim, ela é uma cola para você conseguir avaliar o paciente. É basicamente isso. Ela sistematiza, né? Acho que por isso que é interessante, né? Ela sistematiza, né? Então, qualquer pessoa, teoricamente, com ela na mão, vai conseguir, né? Mas o racional por trás, como o Sancler falou, e é isso que a gente bate aqui na tecla, né, do podcast, a gente super defende, né, programas de reabilitação, protocolos, escalas, índices, né? Porque eles sistematizam o processo, né? E eles tornam mais acessível decisão para todo mundo, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você não tem nenhuma... Você acabou de começar a trabalhar numa UTI, né? Você não tem experiência, você não consegue, né, ter essa tomada de decisão baseado também, né, na sua experiência e tudo mais, você tem ali sistematizado aquele índice, você vai seguir aquilo. Então é muito importante, né, a gente ter, porque sistematiza mesmo. O que a gente está enfatizando também é que o ideal, né, é que a gente, além de sistematizar, que a gente entenda o raciocínio clínico que está por trás daquela sistematização, né? Então, acho que essa que é a ideia, né? Pode falar, Matheus. Não, pode falar. Quis te atrapalhar, não. Desculpa. Não, imagina. O que eu ia falar é que a gente está terminando, né, por conta do tempo, mas eu vou trazer uma fala que a gente traz aqui também com uma frequência, né? Veja, para quem está ouvindo a gente, né? A gente está falando de uma discussão aqui sobre usa ela do jeito que ela foi construída, né? Vamos falar assim, simplificada ou a completa, que é uma nova versão que apareceu. Então, assim, a gente está discutindo qual usar, mas, gente, infelizmente, a gente ainda tem um cenário onde não se usa nada, né? A gente está falando aqui cenário de uma atualização. Né? Cenário enorme. A gente está falando aqui se é melhor usar atualizado, e talvez você que está ouvindo a gente não sabe nem qual é a simples, né? Então, assim, a gente precisa correr atrás do conhecimento, né? Porque a gente sempre fala isso aqui também. O conhecimento está avançando, né? E aí me chateia um pouco, né? A gente ter a oportunidade de falar num podcast de um estudo brasileiro, com pesquisadores brasileiros avançando o conhecimento e pensar que lá, Beira Leito, infelizmente,
Tem Não muito tem fisioterapeuta que ainda está lá atrás. Então, assim, gente, a gente precisa correr atrás, né? Então, se você está nos escutando e você não sabe o que é, então volta lá, vai estudar o que é e depois vem escutar o podcast de novo para avançar o conhecimento. Se você está nos escutando e na sua unidade nem se usa, né? Então não dá nem para levar a discussão de qual vocês vão usar, porque nem se usa, né? Tá na hora de sentar e trazer a discussão. Vamos usar, vamos colocar isso no nosso protocolo institucional. Começar, né, a usar individualmente, né? Individualmente Às vezes eu pergunto isso para as pessoas: vocês usam a cor? Aí não. Por quê? Não, porque ela não usa. Sim, mas você pode usar você na prática clínica. Você exatamente, sozinho ela você foi pode feita para isso, né? Ela foi feita para isso, ela não precisa ser utilizada em conjunto, né? E aí eu só vou encerrar aqui, porque assim, eu gostei do que o Sinclair falou, quando ele começou a citar os parâmetros da escala e falar que você tem uma colinha meio que na escala, né? E antigamente, todos esses parâmetros eram utilizados de forma individual para avaliar a mesma coisa que a escala avalia. Então, é curioso dizer assim que a escala ela utiliza um grupo de ferramentas para avaliar uma falha e ela também é uma ferramenta para você avaliar a falha. Então, use tudo que tem ao seu alcance. E aí você vai conseguir aprimorar o seu conhecimento e, com certeza, o seu criticismo, né, à beira-letra. Isso eu tenho certeza disso. Muito bom. Bom, vou encerrar, o Sancler encerra e depois o Matheus pode finalizar com o que ele quiser. Eu só queria dizer de novo, né, que eu, como uma tentante de pesquisadora também, né, eu fico muito, muito feliz mesmo quando a gente porque a gente traz artigos aqui para o podcast com grande frequência, né, Sancler? E aí é muito legal quando a gente pode trazer alguma coisa que foi feito por pesquisadores brasileiros. Então, parabéns, Matheus. Parabéns para a Dri. Um beijo, Dri. Dri é minha amiga e, sem dúvida nenhuma, uma inspiração para mim também na pesquisa, né? E acho que é legal também te trazer aqui, né? E assim, por que eu não trouxe a Dri, trouxe você? Enfim, porque a Dri vai vir falar outro tema depois, mas eu acho que a sua presença aqui é legal também, Matheus, para que tem um outro propósito, né, no nosso podcast, né, Sancler, que é incentivar as pessoas, trazer exemplos, né, e falar para as pessoas que estão, né, começando, né, eu já passei pelo mestrado, Sancler também, doutorado, né, e toda a parte profissional nisso, mas que, assim, quem está escutando possa falar, poxa, olha que legal, né, o Matheus coletou ali onde ele trabalha, né, com uma questão clínica do trabalho dele, né, olha como a pesquisa, ela pode sim ser mais palpável, lógico que a gente precisa de pesquisa básica, coisas também, né, que não são tão aplicáveis ali, mas, poxa, para quem tem interesse em fazer pesquisa, mas, né, eu não quero sair tanto da área clínica, olha aí, como tem possibilidades, né, e como sim, a gente, no Brasil, a gente consegue fazer pesquisa de qualidade, a gente tem muitas dificuldades, eu imagino que vocês tiveram também, mas a gente consegue fazer pesquisa de qualidade, né, uma pesquisa bem feita, publicada super bem, né, e com impacto clínico muito, muito relevante. Então, parabéns e que fique aqui de inspiração também para jovens pesquisadores ou para pessoas que querem entrar na pesquisa. Tá bom? Parabéns, Matheus, parabéns, Dri. Sancler, pode fechar e depois a gente passa para o Matheus. Tá, joia. Matheus, participação, parabéns pelo trabalho. Acho que a Débora já falou tudo, é muito legal ver a pesquisa fomentando, não financeiramente, fomentando de conhecimento que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, muito legal lhe receber aqui. A dica para todo mundo que acompanhou o podcast até aqui é a leitura do artigo, a descrição está aqui embaixo. Se você for uma pessoa que não gosta nem de pegar a descrição e procurar por um artigo científico, você precisa entrar na nossa comunidade e se você quiser, além do artigo, discutir mais a fundo, ter resumos, aí não são as pessoas que não gostam de buscar, as pessoas que querem ir além só da leitura e de assistir o podcast e entrar na nossa comunidade de apoiadores. Eu tenho uma dica hoje, além do artigo. Eu estava conversando aqui, é o filme O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se vocês já assistiram, do Netflix. Já assisti, é um menino muito bom, que mora numa região bem pobre da África. E aí, por que esse filme me veio à cabeça? Porque ele pega coisas básicas do dia a dia e transforma numa parte de gerar energia, né? Através da energia eólica.
E aí, a gente está falando de coisas, como o Matheus colocou, que a gente sempre fez, coisas que sempre estiveram na nossa beira do leito. É usar essa informação e transformar ela para uma aplicabilidade útil do dia a dia. Então, bem legal. Parabéns, Matheus. Fique à vontade para finalizar aí o podcast. Obrigado pela sua presença. Já que você está indicando filme, eu vou fazer uma indicação de livro aqui. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando, né? Musashi, o livro dos 5 Anéis. Ele é um livro que ele comenta sobre algumas estratégias de guerra e ele utiliza essas estratégias de guerra para passar sobre momentos críticos durante a nossa vida. E uma frase que me deixa muito, muito empolgado quando eu comento sobre ela, é uma frase que eu tirei, eu gosto muito de animação, tá? Então eu sou meio nerd, assim. Então, tem uma frase que eu tirei da animação O Sangue de Zeus. Ele fala assim, de 100 soldados que vão à guerra, apenas 90 são alvos, né? Eles só são considerados somente alvos. Desses 100, 9 são considerados guerreiros, e esses sim têm sua importância. Mas apenas um é considerado campeão, e é esse campeão que vai trazer todos para casa. Eu acho que a gente tem que pegar essa frase e falar o seguinte, será que eu quero ser um campeão, ou será que eu só quero ser um soldado? Será que eu quero ser carregado para casa, se eu quero fazer a diferença de fato, né? Acho que a gente tem que pensar exatamente nisso. Acho que com um olhar mais criterioso, né, um olhar mais crítico, a gente consegue passar por cima de várias barreiras, né, e tendo esse conhecimento de que a gente precisa englobar diversas ferramentas, eu acho que a gente não ajuda somente a nós, né, mas toda a equipe e também os pacientes. Aí a gente consegue levar todo mundo para casa, né? Acredito que seja mais isso. Excelente. E fica aqui meu agradecimento para vocês também, por terem me recepcionado. Acho que foi uma conversa muito boa, vocês são ótimos com as perguntas, eu gostei demais. E também fica aqui meu agradecimento até mesmo em nome da Adri, tá? Foi muito excelente a conversa, eu gostei demais. Essa divulgação científica é muito importante também, né? E aproveitando a frase do Matheus, né? Eu acho que cada um tem o seu papel, né? Tem aqueles que escolhem estar à frente da pesquisa para produzir o conhecimento. Mas se aquele que escolheu estar à frente lá do beira-leito do paciente não fizer nada com esse conhecimento, não vai adiantar nada, né? Então, acho que cada um tem o seu papel fundamental no cuidado do paciente. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia de quem está ouvindo e qualquer coisa também, né? Se quiserem conversar mais sobre a pesquisa, tirar dúvidas, podem entrar em contato com a gente e a gente também pode pôr em contato o Matheus, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.